Capítulo 731 A determinação de um soldado. Ele ouviu falar de sua força, mas não há nada como ver por si mesmo. Ele ainda não consegue acreditar no que acabou de ver. Sua descrença é justificada. Afinal, que tipo de poder pode tornar uma entidade humana capaz de igualar-se a um transcendente? Este poder é provavelmente a razão pela qual uma entidade de mana pode conter uma quantidade tão colossal de energia. Ele sabe o que torna os modelos diferentes dos Vipers normais. É por causa de sua capacidade divina. Mas ele não entende como uma habilidade divina pode ser tão poderosa. Ele precisa de sua habilidade divina, poderosas armas de mana e armadura para combinar com um Viper normal. Ele claramente não é páreo para um Viper de seu mesmo nível que também tem sua habilidade divina. Se ele é superado por uma Vibora que é uma entidade de mana, o que dizer dos modelos que são transcendentes? Um macaco ocular transcendente é necessário para conter um modelo que é uma entidade de mana. Quem vai segurar um modelo que é transcendente? O que faremos? Só temos transcendentes. Essa pergunta o exauriu de algo que ele achava que nunca perderia. Ele sentiu sua esperança diminuído. Ele sentiu que estava perdendo o espírito de luta. Os macacos oculares só têm transcendentes e nada mais. Então, que esperança eles têm de assumir modelos que são transcendentes? Um futuro melhor para os ocular monkeys é uma busca sem esperança. Todos os que morreram esta noite morreram por um sonho tolo. Eles serão caçados para sempre. A batalha continuou mesmo enquanto ele estava lá e mergulhou em um poço profundo de desesperança. O assobio do modelo ecoou por toda a floresta. Ele sibilou e xingou com pura fúria. Não conseguiu alcançá-lo por causa do transcendente, mas isso não o impediu de prometer retribuição. Eu não vou te matar pelo que você fez. Vou esmagar a vontade de viver de você. Vou pegar tudo com o que você se importa e destruir bem na sua frente. Então vou sujeitar você à dor interna. Sua criatura inferior terá o resto de sua vida para lamentar o dia em que prejudicou seu superior. Toda sua raça inferior sofrerá por esta impudência. O transcendente também falou com ele. Ela disse a ele através de seu sentido divino: continue. Eu vou segurar. Ele perguntou incrédulo: continuar? Com o quê? O transcendente respondeu: você é um soldado. Você permanece um soldado até que a batalha termine ou até que você esteja morto. Lembre-se pelo que você está lutando. Lembre-se pelo que seus companheiros morreram. O transcendente e o exemplar deixaram sua posição e desapareceram de seu campo de observação. Ele ficou deitado no chão, impotente, enquanto pensava naquela resposta. A transcendente não respondeu à pergunta que ele fez, mas deu-lhe o que pensar. Acho que você deveria dar uma olhada. Ele não é metade de uma pessoa agora. Ele ainda tem sua arma de mana, mas de que adianta se ele não pode usá-la? Era inútil antes, mas agora ele nem consegue mais girá-lo. Ele deu tudo de si e não pode mais dar. O que mais há para dar? O que ele pode fazer? O mundo não é um conto de fadas. Ele não ganhará força de repente porque está determinado ou porque merece. Ele inveja o poder de se igualar a um transcendente como uma entidade de mana, mas agora, ele terá prazer em assumir o poder de se mover sem desmaiar. Ele queria gritar ao mundo que não tinha mais nada para dar, mas não podia, ou o único pulmão que funcionava em seu peito pararia e ele morreria. Mas eu sou um soldado. Ele disse. Infelizmente, ele ainda não pode descansar. A batalha ainda não acabou, e ele é um soldado. Ele é um soldado lutando pela liberdade. Foi por isso que seus companheiros morreram lutando. Ele deve a eles o cumprimento da missão. E ele deve isso ao seu último companheiro para fazer sua morte valer a pena. Um soldado não desiste. Eles não vão desistir até a morte. Ainda tenho minha vida. Ele pensou para si mesmo. Ele olhou para seu companheiro e a resposta ocorreu a ele. Aquele olhar sombrio de determinação o fez perceber o que ainda tinha. Seu companheiro o salvou. Ele pode estar fraco e quebrado, mas ainda tem sua vida. E onde há vida, ainda há esperança. Ele adotou o mesmo olhar sombrio em seu rosto depois de tomar sua decisão. Ele não tem força, mas o que o torna diferente de todos os cadáveres ao seu redor é a força vital dentro dele. A força vital dentro dos corpos dos mortos está sendo convertida em força mortal rapidamente. O corpo deles está desmoronando e a mana está deixando-os. O processo é imparável e feito involuntariamente por eles, mas ele mesmo pode fazer isso. Ele tem uma conexão íntima com sua força vital. É porque ele tinha muito pouco disso quando era um menino fraco. Ele era fraco e frágil. Ele não podia lutar por boas árvores por causa de sua fraqueza. Então ele conheceu a Drake e teve toda a vitalidade de que precisava. Seu corpo doente e frágil foi repentinamente infundido com força vital. Mas ele se lembra daquele estado de privação e pode se forçar a voltar a ele. Ele pode se empurrar para a morte em seus próprios termos. Ele ia morrer de qualquer maneira, mas ainda não estava morto. Sua vida deve valer alguma coisa. Um soldado deve sempre continuar lutando até que a batalha seja vencida e a missão cumprida. Então ele começou a queimar a mana em seu sangue.
Ele não o usou para fortalecer seu corpo ou se fortalecer. Seu corpo está muito quebrado para ser de alguma utilidade. Em vez disso, ele o usou como uma faísca para queimar sua força vital. Sua força vital começou a queimar e se transformou em força mortal. A força da morte é ruim para os vivos, mas o processo de transformação da força da vida libera muito poder. Capítulo 732 A promessa dentro da linhagem. Uma aura vermelha apareceu sobre seu corpo de pelos brancos. Ele se segura do chão quando não deveria estar de pé. Ele quebrou ossos em vários lugares de seus membros. Algumas manchas de sua pele estão soltas e alguns de seus órgãos se soltaram. Seu corpo não é capaz de realizar uma fachada de ficar em pé. Ele deveria estar aleijado pela dor e pelas deficiências físicas reais que adquiriram esta noite, mas sua mente está muito desgastada para se importar. Além disso, isso não importa mais. O que importa se a integridade estrutural de todo o seu corpo foi severamente comprometida quando ele tem poder. Ele tem poder, e é disso que ele precisa. Ele sacrificou a pele e os órgãos perdidos pelo poder. Ele não precisa deles, assim como os mortos não precisam de seus órgãos. Seu corpo ficou mais leve à medida que a força da morte se acumulou dentro dele. Ele se tornou literalmente um homem morto andando. A força da morte conseguiu romper sua mente insensível, para que ele sentisse uma dor lancinante. É um aviso de que o que está fazendo é muito perigoso, mas não importa. O que importa um pouco de dor para alguém que está prestes a morrer. Ele deu um passo à frente e tropeçou. Ele rosnou de raiva. Ele tem poder, mas seu corpo está falhando com ele. Ele ficou com raiva de novo e tudo o mais não importava. Ele voltou a se concentrar. Tudo o que restava em sua mente era seu objetivo. Ele tem que terminar sua parte do plano para que eles possam vencer. Ele desejou, e seu corpo respondeu. A aura vermelha engrossou e grudou em seu corpo. Seu corpo se recompôs. A aura vermelha se transformou em uma força tangível que prendia suas partes quebradas umas às outras. A força da morte se tornou a cola que o manteve unido. É apenas uma solução temporária. Seu corpo vai desmoronar em breve. Então ele tem que atingir seu objetivo nesse meio tempo. Os detalhes de sua parte no plano brilharam em sua mente antes que ele desmaiasse. Ele deve se juntar a um esquadrão, e vários desse esquadrão atacarão uma pequena tribo de Vipers. As entidades de mana como ele que formam os esquadrões devem matar todos na aldeia para que o modelo seja enfraquecido. O modelo se tornará facilmente morto depois de perder todos os membros de sua tribo. Portanto, sua parte é matar todos os Viper. Essa é a sua missão como soldado. É isso que ele deve alcançar até que morra e a vida deixe seu corpo completamente. Sua mente se concentrou nisso e apenas nisso. Ele perdeu o raciocínio enquanto se concentrava naquele objetivo primordial. Sua mente apagou enquanto seu corpo se movia para cumprir o dever de um soldado. Cada víbora deve morrer. Ele murmurou. Então ele se transformou em um borrão carmesim na floresta enquanto corria em direção à aldeia. Tanto as crianças quanto os idosos devem ser mortos. Cada Viper deve morrer. Ele ficava repetindo isso para si mesmo. Cada Viper deve morrer. Cada Viper deve morrer. Cada Viper deve morrer. Isso é o que ele lembrou sobre o resto da noite. De volta ao presente. Gilhaster estava murmurando para si mesmo também. Todo Viper deve morrer. Todo Viper deve morrer. Todo Viper deve morrer. Acho que você deveria dar uma olhada. Seus olhos ficaram vermelhos enquanto seu corpo continuava a vibrar. Sua linhagem acordou com aquela antiga promessa. Cada Viper deve morrer. Sua missão não estará completa enquanto ele viver e respirar e enquanto existirem Vipers. Ele é um soldado e deve cumprir sua missão. Ele pode ser espancado. Ele pode estar quebrado. Mas enquanto essa promessa não for cumprida, ele não poderá descansar. Sua linhagem garantirá que a promessa seja cumprida. Muitas pessoas morreram pela liberdade da corrida para ele relaxar enquanto os Vipers existem. Seu sacrifício não será em vão. Cada víbora deve morrer. Ele rugiu para o céu, e um raio irrompeu dele. Ele se tornou um redemoinho azul de raios azuis. Uma tempestade de energia chicoteou em um frenesi ao seu redor. Então o raio azul ficou carmesim também quando ele ficou agitado. Uma tonalidade vermelha apareceu em seu corpo. Seu pelo azul se endireitou e se tornou pontas vermelhas afiadas infundidas com raios. Ele estava prestes a perder a cabeça quando sua mente de repente pegou fogo e suas emoções queimaram. Ele se tornou monótono e apático. Ele não conseguia sentir nada. Mas isso não impediria sua linhagem. Uma onda de raiva ardente queimou em seus olhos. Essa raiva tomou conta de sua psique. Ele só conseguia se concentrar em uma coisa. Ele começou a procurar seus alvos. Ele procurou, mas não conseguiu vê-los, e isso o deixou frustrado. Onde eles estão? Ele gritou. Onde estão os Vipers? Alguém respondeu a sua pergunta, mas ele não entendeu o que eles disseram. Sua mente não pode analisar as informações contidas na transmissão mental.
Então ele percebeu que reconhecia as flutuações mentais da pessoa. O leve reconhecimento o fez desviar sua atenção para a pessoa. Sua mente começou a clarear com a mudança de foco. Pense em outra coisa. A voz disse a ele: pense em algo divertido para se distrair. Pensei no mais velho e em sua cara de idiota. Pensei em bater nele, pelo menos uma vez. O que você acha disso? Você quer bater no mais velho também? Os murmúrios suaves de Litori chamaram sua atenção e ele não pode deixar de assentir. Claro, os Vipers devem ser mortos, mas derrotar o mais velho também é bom. Na verdade, vencer o mais velho é o sonho de sua vida. Socar a cara presunçosa do mais velho será muito divertido. Além disso, os Vipers não existem mais. Eles estão todos mortos. Portanto, a missão foi concluída enquanto Soverick ainda é uma aberração muito talentosa. Seus olhos começaram a clarear. Ele percebeu que sua missão havia terminado. Ele não é mais um soldado e a guerra acabou. Os macacos oculares oprimidos não existem mais. Eles são macacos sábios de batalha agora. E eles estão no controle total do avião. Não há mais ameaça para ele além de Soverick. Capítulo 733 Um conselho para unificar a raça. Ele ficou com a cabeça e disse a ela: sim, eu quero bater no mais velho também. Sua raiva sangrou para fora dele. Foi substituído pela causada pela existência de Soverick. O raio carmesim agarrado ao seu pelo azul ficou novamente. Então a tempestade de raios cessou completamente. Ele ainda está sentindo algum mal-estar, embora não saiba por quê. Ele não consegue mais se lembrar do que experimentou que o deixou com tanta raiva. É como um sonho distante, longo e esquecido. O que aconteceu comigo? Ele perguntou a ela. Litori revirou os olhos. Não importa se você não se lembra. Zumbir. Ele encolheu os ombros. Ele não consegue se lembrar do que aconteceu além da ativação de alguma habilidade latente de sua linhagem. É uma habilidade perigosa, mas poderosa, que troca sua força vital por poder. Isso o deixaria aleijado se ele fosse uma entidade de mana. Os ferimentos causados pela habilidade só podem ser curados com muita vitalidade pura. Ele pode obter vitalidade pura de Adric, mas não precisa disso agora. Ele tem um corpo de alma, então ele pode se recuperar de qualquer lesão. Usar uma habilidade só causará uma perda em seu cultivo. Ele pode recuperá-lo com alguns recursos. Esse tipo de coisa aconteceu com muitos macacos sábios de batalha. A maioria deles não se lembra exatamente o que sua linhagem estava tentando lhes dizer. Alguns deles despertaram algo importante. Eles despertaram a memória de uma habilidade ou habilidade. Para alguns outros, eles se lembraram do que sentiram e viram vividamente. A onda de memórias do passado trouxe alguns eventos significativos que não podem ser esquecidos. Litori lembrou o que aconteceu e percebeu por que seu ancestral decidiu se especializar em atacar a mente e a alma. Era para criar uma doença mental virulenta que se espalha muito rapidamente dentro de uma raça. Destinasse a acabar com uma raça inteira. As raças que têm a habilidade divina exemplar são especialmente suscetíveis a essa habilidade. Salvini lembrou-se das promessas de seu ancestral. Ela se lembrou da batalha que decidiu o destino dos macacos sábios de batalha, que costumavam ser chamados de macacos oculares. Há muitos ciclos de origem na batalha que fez história. Ela está cansada, tão cansada. Ela tentou e tentou, mas o fim ainda está por vir. Ela tem que continuar dando porque ela tem mais para dar. Não haverá descanso até que o último dos Vipers seja abatido. Mesmo os ovos não chocados devem ser esmagados onde quer que tenham sido escondidos. Ela não tem escolha porque já viu o que acontecerá se não for feito. Eles começaram esta luta e devem terminá-la. Isso é o que ela está pensando enquanto está na frente de seu exército. Acho que você deveria dar uma olhada. Mesmo agora, ela pode ver isso. Ela pode ver esse cansaço nos macacos oculares dispostos diante dela. Eles estavam todos cansados, mas atenderam ao chamado dela quando ela o fez. Eles não são soldados. Eles são apenas homens e mulheres lutando por uma causa maior. Eles estão lutando por sua causa, e ele pode levá-los à morte. O dia de hoje determinará se a causa deles é um sonho tolo ou não. O que é certo é que a maioria deles certamente morrerá hoje. Essa parte é indiscutível. Eles costumavam atacar os Vipers pouco a pouco. Eles emboscaram pequenas tribos durante a noite e fizeram questão de eliminar cada um deles. Os macacos oculares são caçados há séculos, mas é a vez deles de revidar. Ainda assim, eles mantiveram sua retaliação em segredo. Eles não queriam que os Vipers soubessem que estavam sendo caçados. O silêncio ajuda-os a reduzir a resistência que enfrentavam. A decisão deles de ficar em silêncio sobre erradicar as víboras foi boa. Eles foram capazes de fazer muito durante a Guerra Silenciosa, e as baixas que sofreram, mesmo com todas as vantagens acumuladas ao seu lado, tornaram óbvio quão ruim as coisas teriam ido se estivessem em uma guerra aberta. A falta de comunicação entre os assentamentos Viper ajudou o genocídio da raça a permanecer em segredo. Infelizmente, todas as coisas boas devem chegar ao fim.
Os Vipers podem ser divididos em tribos, mas eles perceberam quando tribos suficientes desapareceram. Agora, as víboras estão aqui para se vingar. Eles estão aqui por sua libra de carne e para repelir suas presas indisciplinadas. Os macacos oculares se uniram e dominaram os Vipers pouco a pouco. Cada um de seus ataques acabou sendo uma emboscada que terminou com a vitória de Pirro, mas ainda assim uma vitória. Eles perderam sua vantagem quando os Vipers começaram a unir suas tribos. É muito fácil reunir uma raça inteira quando a tomada de decisões cabe a poucos indivíduos. O acordo dos modelos de sua raça reuniu todos os Vipers o mais rápido possível. Se eu sobreviver a isso, devo criar um corpo governante para unificar a raça. Ela prometeu a si mesma. Há muita coisa que ela inveja nos Vipers. Eles são muito poderosos e sua habilidade divina é muito forte. Mas a vantagem mais importante que os Vipers têm é a unidade. Ela não pode copiar as outras vantagens que os Vipers têm. Então ela copiará sua unidade. Ela criará um conselho que unificará a raça se ela sobreviver à provação que se aproxima. Então ela riu para si mesma. Ela achou engraçado estar planejando um futuro quando pode não haver um amanhã para ela. Parece que ainda estou bem de espírito o suficiente para planejar. Ela é assim. Ela está sempre planejada. Está arraigado dentro dela esperar o inesperado. Ela está planejando um futuro que pode não ser. É resultado de sua personalidade e habilidade divina. Por isso ela não abre mão de sua habilidade divina na hora de escolher um caminho. Não há nada melhor do que a capacidade de prever todos os eventos possíveis. Com isso, ela será imparável. Seres poderosos agindo de acordo com seus caprichos. Eles vão dançar ao som dela. Capítulo 734 citou o Imperador Deus. Ela balançou a cabeça e olhou para seus claros soldados. Seu olhar não podia deixar de conter a pena. É pena dela e de seu povo. As coisas já eram difíceis antes. Agora tornou-se uma ilusão dizer que eles serão vitoriosos sobre os Vipers. Eles têm quase nenhuma chance de sucesso. A morte esperou a maioria deles porque eles responderam ao seu chamado. Os macacos oculares perderam a vantagem da surpresa, mas não podem parar. Eles têm que continuar. Ela prometeu um Sawyer. Ela prometeu uma Dana. Ela também prometeu uma Nat. Ela prometeu a eles enquanto eles se sacrificavam para que ela e Ravin pudessem escapar naquela noite fatídica. Eles foram caçados pelos Vipers, mas seus amigos deram suas vidas por ela. Ela prometeu a eles que acabaria com os Vipers, então ela não poderia desistir agora. Todos os macacos oculares que morrerão hoje morrerão porque ela tem uma vingança contra seus opressores. Ela não pode desistir agora de qualquer maneira. Os Vipers tomaram conhecimento de suas atrocidades. Os Vipers não vão descansar até que o último deles tenha sido removido ou escravizado. Eles foram caçados por comida antes. Agora, apenas a escravidão ou a extinção dos espera. Ela tem certeza desse futuro porque o viu. São os Vipers ou eles. Isso não tornou a decisão fácil de tomar de qualquer maneira. O fato de você ter que lutar não significa que você vai lutar ou que sua decisão de lutar facilitará as coisas. Também não significa que você vai ganhar. É principalmente o caso na situação em que você é forçado a lutar que lhe faltará confiança. E ela não está nada confiante. Não quando ela pode sentir o que tem que superar para alcançar essa promessa. As pessoas geralmente temem o desconhecido. Há muito pouco que é desconhecido para ela. E ainda assim ela sente medo. É porque o conhecimento do que ela teme não a tornou confiante. Mesmo agora, ela pode sentir isso. A víbora transcendente que eles chamam de Imperador Deus. Ele é o Imperador das Víboras. O Imperador Cito é o mais forte dos modelos de Vipers. Ele está em algum lugar no centro do exército de Víboras. Ela não precisa procurar muito mais para determinar sua localização. Sua presença e existência pesam muito em sua mente. Ele é como uma carne feita de montanha intransponível. Cito correu para atacá-los quando soube o que eles estavam fazendo com seu povo. Cito correu à frente de seu exército para enfrentá-los. Ele não esperou que os outros modelos se unissem ou que seu império se recuperasse. Ele veio para acabar com a matança de seu povo sozinho. Alguns podem chamar de tolice o excesso de confiança enfrentar um exército sozinho. Mas não foi o caso de Cito. Cito sozinho reteve todos os transcendentes dos macacos oculares e seu exército. Ele entrou em fúria contra o poder total de uma raça inteira e manteve sua posição. Ele fez mais do que se manter firme, ele também empurrou os macacos oculares para trás. Agora ela sabe por que ele foi chamado de Cito Teumbracable. Acho que você deveria dar uma olhada. Um Viper parou todo o poder de batalha dos macacos oculares em suas trilhas. Foram necessários todos os sábios para combiná-lo. Mesmo assim, eles tinham que ter cuidado para não perder suas vidas para ele. O que eles devem fazer agora que o exército de Cito veio se juntar a ele? Pode-se dizer que a situação deles é desesperadora. Um modelo que é uma entidade de mana já é uma força a ser reconhecida. Requer um transcendente para combiá-los.
Eles sabiam que o imperador seria uma força a ser reconhecida. Eles esperavam que uma luta com ele fosse difícil. Eles estavam errados. Ele é muito forte, mas essa não é a parte mais difícil que eles têm com ele. Sito também é imortal. Ele é inquebrável. Paragons ganham sua força através do empoderamento de seu povo. As conexões que eles têm com os membros de suas comunidades os capacitam a níveis além do extraordinário. Eles se tornam uma força da natureza. Eles se tornam a personificação da vontade e do poder de uma raça. Por exemplo, uma entidade de mana que é um modelo ganha um aumento de 10% na regeneração de mana e um aumento de 30% no armazenamento de mana para cada conexão que possui. Um modelo de uma pequena tribo de 1000 Vipers terá 100 vezes a regeneração de mana e 300 vezes sua reserva de mana. É uma capacitação que os torna pelo menos 100 vezes mais poderosos do que uma entidade de mana normal. Se eles tiverem uma conexão na casa das dezenas de milhares, eles se tornarão 1000 mais poderosos do que uma entidade de mana. Essa pequena capacitação de uma pequena tribo torna os modelos um inimigo que outra entidade de mana não pode igualar. É por isso que um transcendente tem que estar presente para combatê-los. Mesmo assim, deve haver outros que cortarão essas conexões eliminando suas fontes. Isso enfraquecerá a entidade de mana o suficiente para ser morta. As coisas mudam quando o modelo é um transcendente. Transcendência é quebrar os limites. Os modelos já quebraram o limite como entidades de mana, então a transcendência os faz quebrar o limite na morte. Eles permanecerão vivos enquanto ainda tiverem suas conexões. Você pode matá-los, mas eles ressuscitarão imediatamente sacrificando uma única conexão. Sito é um imperador de milhões de Vipers. Isso significa que ele deve ser morto milhões de vezes antes de permanecer morto. A força de sua conexão torna quase impossível matá-lo. O poder de um transcendente foi reduzido em 100 vezes, já que as entidades de mana não podem realmente afetar um transcendente, mas milhões de conexões ainda são uma força a ser considerada. Se tu conheceu o valor do poder que poderia ser obtido com o monopólio de sua raça. É por isso que ele matou e roubou as conexões de outros rivais para se tornar o único imperador de sua raça. Capítulo 735 Um com o mundo. Sito matou todos os novos transcendentes para manter sua posição como o único transcendente que os Vipers têm. Isso efetivamente removeu sua fraqueza e também fez com que o impulso de toda a corrida fosse para ele sozinho. Ele é um homem solteiro, mas é mais do que suficiente. Ele sozinho vale mais do que 30 transcendentes e as dezenas de milhares de entidades de mana que os macacos oculares possuem. Os macacos oculares nem saberiam que Sito não poderia ser morto se não fosse o imperador louco se sacrificando para matar seus transcendentes. Ele é terrivelmente forte. Cada golpe dele parecia a manifestação da raiva do mundo. No entanto, ele lutaria de forma imprudente sem se esquivar apenas para que pudesse ferir seus inimigos. Sito usou uma tática de destruição mutuamente assegurada em todos os seus combates. Ele não precisa se preocupar em morrer, então por que se importa? A troca de uma conexão única pela vida de um transcendente também vale para ele. Cada conexão é uma víbora comum em algum lugar. Existem milhões deles disponíveis. Enquanto cada transcendente dos macacos oculares é raro e valioso. Foi isso que eles enfrentaram e por que perderam. Sito os teria transformado em pó eventualmente. Eles não têm 1 milhão de transcendentes de sobra. Na verdade, eles não têm mais de 30 transcendentes no total. Então eles tiveram que ceder terreno para Sito. Ela foi a primeira transcendente em todo o plano e ensinou aos outros como romper também. Mas eles nem mesmo têm transcendentes suficientes para se equiparar aos modelos Viper que são entidades de mana. O que eles têm também não pode impedir Sito. Então, como eles vão lidar com o exército de Vipers, os milhares de modelos e Sito combinados? Eles são o lado com mais transcendentes, mas ainda são os que estão em desvantagem neste conflito. Agora é com eles. Ela disse a si mesma enquanto olhava para as entidades voadoras acima de seu próprio exército. Ela não é tola. Ela sabe como as coisas estão ruins para eles. Ela sabe que as probabilidades estão contra eles. Uma chance em 10 de sair vivo disso é uma estimativa generosa de suas chances com a situação das coisas. Ela não teria chamado os macacos oculares para esta batalha se ela não tivesse algo na manga. Seu plano dependerá dos transcendentes que levitam. Paragons são fortes por causa de sua conexão com seu povo. Ela não consegue se conectar com seu povo, então ela está tentando encontrar uma fonte de poder para se conectar. Ela tentou e descobriu que o mundo era uma opção viável. O mundo é grande e poderoso. Se ela puder emprestar algum poder do mundo, talvez ela consiga igualar os modelos. Ela tentou e finalmente conseguiu formar uma conexão com o mundo. É um estado que ela chama de uno com o mundo. Com isso, ela pode usar o próprio mundo para se fortalecer. Ela teve que dominar a si mesma e o fluxo de impulso dentro de si e em todo o mundo para sincronizar-se com o mundo. É o que ela tem na manga. É a única chance deles. Acho que você deveria dar uma olhada. Ela acredita que essa habilidade tem mais potencial.
O que ela conseguiu é apenas o terceiro passo. Deve haver um quarto passo e mais. Mas eles não têm tempo suficiente para ela criar mais. Este terceiro passo é muito poderoso e terá que servir por enquanto. As coisas não irão magicamente a seu favor por causa do poder do mundo. Ela é apenas uma pessoa e só será capaz de igualar Sito em força. Ainda existem os modelos Viper que são entidades de mana para enfrentar. Depois, há a desesperança de uma luta com Sito. Seu povo tem que ser eliminado antes que ele possa ser morto. Cada Viper deve ser eliminado, ou a luta com Sito nunca terminará. Sito permanecerá enquanto existir um único Viper. Portanto, a batalha hoje não é sobre matar Sito. Eles não ganharão nada assim. É por isso que ela ensinou os outros transcendentes a se conectarem com o mundo. Eles foram capazes de obtê-lo rapidamente devido ao controle perfeito sobre seus corpos. Isso lhes dará uma vantagem sobre os modelos que são entidades de mana. Ela planejou o melhor que pode para a próxima batalha. O destino da batalha está nas mãos dos transcendentes e dos soldados que atenderam ao seu chamado. O trabalho dela é atrasar Sito enquanto cada entidade de mana aqui será incrivelmente útil. Quanto mais Vipers eles matam, mais fraco Sito se torna. Eles responderam ao seu chamado e vieram sob sua bandeira para ver a libertação dos macacos oculares. Cerca de 1 milhão de macacos oculares responderam ao seu chamado, apesar das imensas baixas que sofreram até agora. Ela está cansada, mas eles também. Ela não pode parar, e eles também não podem parar. Não até que a batalha esteja vencida. Alguém veio até ela e informou que a batalha estava prestes a começar. Foi Ravin quem veio falar com ela. Ela acenou com a cabeça para ela e deu um de seus raros sorrisos. Ravin devolveu o sorriso. Ela pensou em sua afeição por Ravin e no futuro que eles poderiam ter juntos. Ela pensou nos filhos que poderiam ter e em como seriam lindos, já que Ravin seria sua mãe. Ela poderia ter aqueles filhos se fugisse para se esconder dos Vipers. Ela pode viver uma vida curta, mas pacífica, se parar de lutar. Essa é uma possibilidade. Fugir também salvará todas essas pessoas do destino da morte. Então Ravin estará seguro e eles poderão viver uma vida tranquila e feliz em algum lugar onde ninguém possa encontrá-los. Eles terão lindos filhos. Infelizmente, ela não pode fugir. Ela fez uma promessa a seus companheiros mortos e não descansará até que seja suspenso. Seus companheiros não estão mais vivos, mas ela está e fará com que seu sonho de infância de libertar a raça seja alcançado. Capítulo 736 A promessa da linhagem do olho do sábio. Ela balançou a cabeça para dissipar a imagem de uma família feliz. A promessa que ela fará em breve levará seu futuro com Ravin muito distante para ser realista, então não adianta pensar nisso. Mesmo que ela sobreviva hoje, vai demorar um pouco mais que ela possa estar junto com Ravin e ter filhos lindos. Sua cabeça desviou bruscamente para observar o exército de Viboras. Ao contrário dos macacos oculares, eles não parecem nervosos e não estão em formação como soldados de verdade. É claro que os Vipers não são soldados. Os Vipers normais não precisam lutar quando têm modelos. Mas eles estão aqui porque seus modelos os preparam para isso. Ambos os exércitos são compostos por soldados por necessidade, mas apenas um exército é comandante. Os Vipers estão todos olhando na mesma direção que ela também está olhando. Ela pode sentir Sito finalmente se movendo e eles também. Sito é sua fonte de confiança, mas ele é uma fonte de pavor para os macacos oculares. Seus movimentos significam que os Vipers também terminaram seus preparativos. Ela murmurou baixinho: parece que é hora. Vamos tentar o nosso melhor. Deixe o destino decidir quem é digno. Então ela se levantou e se dirigiu ao ar para se dirigir a seus soldados. Ela subiu a uma altura onde todos pudessem vê-la. É importante que eles vejam quem os está mandando para a morte. Ela disse a eles: devemos lutar. Ela fez uma pausa antes de continuar. Temos que lutar. Suas palavras ecoaram pela planície. Atingia os homens e mulheres cansados e mal se acomodava dentro deles. Ele afirmou o óbvio. Eles não estariam aqui se já não soubessem que tinham que lutar. Ao olhar para todos vocês, vejo os rostos dos cansados e cansados. Vocês tiveram que lutar à noite e depois passar o dia correndo em direção à próxima tribo por semanas agora, então vocês estão cansados. Vocês estão cansados, e você está cansado. Mas você está aqui. Isso é o que importa. Isso é o que conta. Ela suspirou e deixou transparecer um pouco do próprio cansaço. Então ela esfregou o rosto antes de continuar. Estamos aqui porque temos que lutar. Vamos morrer hoje. Sabemos disso. Estamos contra um inimigo terrível no entanto, lutamos. Não lutamos por riqueza ou glória. Lutamos por nosso futuro. Devemos estabelecer abaixo nossas vidas por nossos filhos. Pense neles enquanto você morre hoje. Ela não vai iludi-los sobre seu destino. Eles vão morrer hoje. Mas ela lhes dará um propósito digno pelo qual morrer. É o mínimo que ela pode dar a eles. Todo soldado deve morrer por um propósito digno, ou seu sacrifício será em vão. Pense no que você passou. Pense no sofrimento que nosso povo suportou.
Pense nas caçadas anuais que os víboras nos fazem. Pense em ser forçado a migrar e pense nas árvores preciosas que você teve que deixar para trás. Pense em as crianças que você deixou para trás. Eles estão com fome agora. Eles estão famintos e fracos. Eles não lutam mais e não riem. Eles estão fracos porque raramente têm comida para comer. Eles estão esperando a morte. Acho que você deveria dar uma olhada. Nossos filhos não deveriam sofrer. Eles não deveriam ter que dormir com pesadelos, e não deveríamos ter que assistir a tudo isso estando indefesos. Ela balançou a cabeça. Não está certo. Simplesmente não está certo. Eles merecem mais. Diga-me, você já comeu hoje? A maioria de seus soldados balançou a cabeça com a pergunta. Eu sei. Também não comi. Não preciso comer, mas ainda me lembro das noites de fome. As noites em que não tinha nada para comer. Foram noites em que dormi com o corpo fraco e trêmulo. E não que sejamos preguiçosos. Somos uma raça trabalhadora. Mas ainda não temos o que comer. E por que isso? Fomos forçados a viver em terras áridas. Ainda assim, lutamos. Trabalhamos duro e plantamos nas terras áridas. Tínhamos que esperar uma colheita ruim, mas isso não nos impediu de tentar. Então somos forçados a fugir quando as víboras vêm nos caçar. Os frutos do nosso trabalho são deixados para trás para os nossos inimigos levarem. Não conseguimos colher o que sofremos e trabalhamos duro. É uma colheita pobre, mas deveria ter sido nosso. Não está certo. Já sofremos o suficiente. Ela levantou a voz para eles. Devemos lutar agora antes que seja tarde demais. Devemos pegar em armas antes que estejamos fracos demais para lutar. Devemos lutar por nosso futuro. Se vamos morrer hoje, morreremos pelas crianças. Imagine um avião que é controlado por nós. Imagine um avião onde podemos ir a qualquer lugar sem medo dos Vipers. Imagine um avião onde todos os nossos filhos têm mais do que o suficiente para comer. Imagine um avião onde eles são fortes e saudáveis o suficiente para lutar entre si. Eu prometo a você hoje que vou dar a você. Vou continuar a trabalhar por esse futuro. Juro de coração e origem que o plano Virut será nosso algum dia. Suas mortes não serão em vão. Eu juro. Ela jurou, e seu juramento ecoou através do destino e do karma. Junte-se a mim hoje para que possamos morrer por nossos filhos. Ela ergueu a voz e gritou, pelos nossos filhos. Eles rugiram também. Para os nossos filhos. Ela ergueu sua lança para o céu e rugiu, por nossos filhos. Então eles correram para encontrar os Vipers. Macacos oculares seguiram o sábio da batalha para a batalha, apesar de estarem cansados e famintos. 92% dos macacos oculares que lutaram naquele dia morreram. São mais de 900 mil macacos oculares. A morte deles não foi em vão. Capítulo 737 Ignorância de linhagens. De volta ao presente. Salvi murmurou para si mesmo. A antiga promessa. Para o nosso futuro. Para os nossos filhos. Seu ancestral fez essa promessa para sua raça naquele dia e cumpriu muitas vezes. O avião Virut é deles agora. Macacos sábios de batalha o controlam. Eles não têm mais problemas com comida. Seus mortais são suprimidos à salva da violência e do sofrimento do mundo do cultivo. Aqueles que querem lutar podem lutar como querem. Mas o efeito da promessa ainda não terminou. Muitas pessoas pensaram naquele dia apenas para que o primeiro sábio pudesse cumprir sua promessa de acabar com as víboras. Se não fosse por ele chamá-los para morrer naquele dia, eles não morreram. Eles conseguem suas vidas. Pode ser uma vida curta e cheia de sofrimento, mas ainda assim será a vida deles. O sábio pediu por suas vidas e, em troca, daria a seus filhos um futuro melhor. Ele quis dizer essa promessa e realmente se importava com sua raça. Ele lutou pela libertação de seu povo contra uma raça superior que a oprimia. É uma maravilha que ele conseguiu a libertação pela qual eles lutaram. Alcançar resultados ao longo do caminho é de se esperar. Mas o sábio ainda se sentia culpado. Ele cumpriu sua promessa e ainda fez mais pela corrida. Seus descendentes também foram obrigados a cumprir essa promessa e ainda mais até hoje. Ela suspirou. Ela sabia que alguns dos descendentes da linhagem do sábio odeiam a linhagem, e eles odeiam o sábio. É difícil se importar com algo quando aconteceu antes de você nascer. É duplamente difícil se importar com a promessa quando os Vipers desapareceram. Ela mesma não se importava com isso. Ela não odiava sua linhagem, mas também não a adorava. Mas isso mudou agora que ela testemunhou e experimentou os eventos que trouxeram essa promessa. Agora ela sabe por que se sente mal se tem a chance de fazer algo que beneficie o avião, mas se recusa a fazê-lo. Sua linhagem nunca a obrigou a tomar decisões, mas ela ainda sentirá perda e angústia sempre que tomar decisões que prejudiquem o plano. Costumava incomodá-la antes que ela sentisse emoções incontroláveis. Mas agora não vai mais. Ela agora sabe o que significava para os macacos oculares ir para a batalha sabendo que morreriam, mas eles foram de qualquer maneira apenas para que seus filhos não passassem pelo que passaram.
Ela sabe o quanto dói perder amigos de longa data com quem você cresceu. Ela sabe como é enviar homens e mulheres sofredores para a morte por um sonho de liberdade e vingança. Ela sabe tudo isso e muito mais. Ela agora está mais bem informada sobre a situação dos macacos oculares antes da libertação de sua raça. Macacos oculares eram nomades quando os Vipers governavam o plano. Eles não podiam ficar em um lugar por muito tempo porque os Vipers sempre os atacavam todos os anos. Isso sem contar as caçadas ocasionais que acontecerão sempre que os Vipers quiserem festejar com eles. Há uma tradição cultural anual dos Vipers de caçá-los por todo o plano. Isso dificultou a vida dos macacos oculares. Acho que você deveria dar uma olhada. Depois, houve a escravidão da carne. Macacos oculares foram escravizados, mas não para trabalho. Eles foram criados para alimentação. As víboras não pensavam muito nos macacos. Para eles, os macacos oculares eram macios e peludos. Eles eram fracos e sua carne estava deliciosa. O estilo de vida nômade dos macacos tornava difícil para eles se sustentarem, mas havia uma situação melhor do que os macacos criados em cativeiro com muita comida para serem comidos. As coisas já estavam ruins, mas poderiam ter piorado. Os modelos dos víboras eram considerados deuses e adorados como tal. Às vezes eles sacrificavam macacos oculares para esses modelos. Os macacos oculares tiveram que lutar e se libertar naquele ponto antes que fosse tarde demais. Os Vipers já tinham um imperador imortal que eles adoravam. As coisas teriam se tornado desesperadoras se o imperador Sito tivesse se tornado um deus. Ou pior, tornar-se filho do avião. As linhagens são coisas muito poderosas. Eles são especialmente poderosos se vierem de um imortal. As esperanças, sonhos, aspirações, amor, ódio, talento, instintos e habilidades do ancestral estão contidos na linhagem. As linhagens buscam recriar esse ancestral. Esse ímpeto vem tanto com o bem quanto com o mal. Mas tanto os bons quanto os maus têm uma razão ou mais para eles. Talvez Jar comparasse de ser mal-humorado com a manipulação de sua linhagem se soubesse que seu ancestral foi criado como um animal de estimação para ser comido. Talvez ele não considerasse a necessidade premente de impor a justiça tão ruim se ele experimentasse como é assistir seu pai e sua mãe serem mortos, picados, cozidos e comidos. Talvez essa experiência o traumatize como aconteceu com seu ancestral. Talvez ele entenda se souber que seu ancestral traiu um macaco ocular que planejava ajudar todos os cativos a escapar em troca de liberdade. Seu ancestral tornou-se um guardião de outros macacos oculares. Ele estava com medo de morrer, então denunciou sua raça. Mas então ele teve que assistir outros macacos oculares morrerem diariamente. A liberdade que ele comprou com sangue pagou dividendos com mais sangue. Essa experiência desgastou o ancestral do Leão da Justiça. Isso mudou o ancestral de Jarkon para se tornar um macaco ocular que não suportava mais ver a injustiça de qualquer forma. Salvini balançou a cabeça com pena. Eu era tão ignorante. Nós éramos todos tão ignorantes. Ela disse. Ela sente pena de si mesma e de cada sábio de batalha com uma linhagem. Eles desfrutaram do trabalho de seus ancestrais sem saber o que seus ancestrais passaram para alcançá-los. Ninguém que se torna um imortal andou em um mar de rosas para alcançá-lo. Claro, os descendentes sabem que foi difícil. Mas eles não podem realmente imaginar o quão difícil foi. N/A, se você ainda não deu sua opinião no webnovel, deveria fazê-lo agora. Faça sua parte para manter o grid funcionando. Deixe mais pessoas saberem como é bom. Capítulo 738. Se tu foi a escolha preferida. Você pode saber que nadar em um lago de fogo é ruim, mas nunca saberá o quão ruim é até que você experimente isso. Sua linhagem também garante que você nunca saberá o quão ruim é. Isso tornou as coisas mais fáceis para você. Você não terá que nadar em um lago de fogo para alcançar o que seu ancestral alcançou, então você permanecerá ignorante de como é. Salvini sentiu-se grato pela vantagem de sua linhagem e pelo fato de que ela permaneceria ignorante do que significava nadar em um lago de fogo. Ela pensou consigo o mesmo: ninguém deve reclamar sobre sua linhagem sem ter o pleno conhecimento de como essa linhagem surgiu. Isso é simplesmente ingrato. Meu ancestral fez sua parte. E agora, também devemos fazer nossa parte pelo avião. Ela disse com a inteligência de aço. Ela não sabia o que aconteceria no final da competição quando pediu a Sovereign para participar. A competição foi obscurecida em sua visão de futuro naquela época. Mas as coisas ficaram claras para ela à medida que o momento inevitável se aproximava. Agora ela sabe exatamente o que eles enfrentarão e não pode deixar de se preocupar. No passado, ela teria feito o possível e deixado acontecer o que quer que acontecesse. Mas agora ela realmente deseja a vitória sobre os Vipers. Ela deseja a vitória assim como seu ancestral desejou a vitória naquele dia, e ela também sabe como as coisas estão ruins para eles, assim como seu ancestral. O primeiro sábio enfrentou um único transcendente e lutou repetidamente por anos para derrubá-lo. É tudo porque esse único transcendente era um modelo. Suas batalhas e lutas ocorreram várias vezes ao longo de décadas. As coisas eram tão difíceis.
Mas ele conseguiu no final do dia. Os Vipers estão de volta e são muito mais fortes. Eles têm 9 imperadores. Os macacos sábios de batalha não estão tão indefesos desta vez. Eles têm um filho do avião, mas isso será suficiente. Sovereign terá que enfrentar 9 modelos nesta competição se quiser ser vitorioso. Ela ficou preocupada e deu uma olhada em Sovereign. Ele é indiferente e distraído. É como se a mente dele estivesse em outro lugar. Ele não parecia preocupado, e isso a acalmou um pouco. Ela não deveria se preocupar se Sovereign não está preocupado. Então seus medos começaram a aumentar quando ela percebeu que Sovereign pode não saber o que eles estão enfrentando. Ele não pode ver o futuro como ela. Ela estendeu a mão para ele para falar com ele. Ei, o que você acha? Ela perguntou a ele. Acho que você deveria dar uma olhada. Sovereign não respondeu. Sua atenção está em outro lugar. Ele pôs os olhos no verdadeiro poder e não consegue desviar os olhos dele. A primeira vez que ele contemplou tal glória foi quando ele era uma entidade de mana na masmorra divina. Sua mente congelou imediatamente quando ele olhou para a verdade da existência da Mãe Céu. Sua mente teria explodido se ele não tivesse desviado o olhar apressadamente naquela época. Ele percorreu um longo caminho desde esse ponto. Ele pode utilizar plenamente a capacidade de sua mente, mas ainda, pode até mesmo olhar para a lei de ordem do primeiro sábio com impunidade. As coisas seriam mais fáceis se ele pudesse roubar a falsa lei da ordem. Infelizmente, ele não pode tomar a lei para si mesmo, já que ela faz parte do núcleo, então ele tem que copiá-la. Isso requer a capacidade total de cada mente da legião. Eles têm que parar tudo o que estão fazendo para se concentrar no que seus olhos estão vendo no momento. Ele sentiu um puxão dentro dele enquanto estava ocupado com o núcleo. Sua conexão com o avião o informa sobre uma leve agitação de seus cidadãos. Alguns macacos sábios de batalha estão sendo irritados. Ele sabe por que eles estão sendo irritados, então ele não está preocupado. A vontade do avião também não lhe dizia que era urgente. O ódio entre os macacos sábios de batalha e os Vipers não diz respeito ao avião. Na verdade, o avião gostou mais dos Vipers do que dos macacos oculares. Todas as criaturas que nasceram dentro de um plano são filhos desse plano. A vontade do avião não escolherá um lado durante o conflito, a menos que uma raça esteja ativamente danificando o avião. Então a vontade do avião decidirá apoiar a outra raça para que a raça infratora seja removida ou interrompida. Todo avião quer uma raça muito forte que possa defendê-lo, e os Vipers foram muito bons. Eles eram praticamente uma versão menor dos dragões. Eles tinham controle semelhante sobre o mana com dragões e tinham reservas de mana maiores. Eles também eram imortais. E o mais importante, eles não eram dragões. O que mais um avião pode pedir? Mas alguns macacos arrogantes que estavam descontentes com o status quo começaram uma rebelião e arruinaram tudo. O primeiro sábio se qualificou para se tornar o filho do plano por causa de suas façanhas em segurar Situ por décadas. Mas o testamento do avião não o indicou porque o que ele estava fazendo era realmente ruim para o avião. Situ deveria ser o filho do avião se não se tornasse um deus. Formar uma conexão com todas as pessoas no avião tornaria Situ quase impossível de matar e inigualável. Situ seria tão poderoso quanto um deus da origem dentro do plano e também não seria suprimido. O primeiro sábio veio e estragou tudo. O avião não mudou de ideia sobre ele até que ele matou aquele dragão. Aviões normalmente não gostam de invasores, mas odeiam dragões ainda mais. Matar aquele dragão fez com que a vontade do plano reconsiderasse o primeiro sábio como a melhor escolha para o filho do plano. Afinal, ele conseguiu derrotar tanto a versão inferior de um dragão quanto um dragão real. Além disso, os Vipers não existiam mais. O que mais poderia ser melhor do que o primeiro sábio? Mesmo assim, o avião não permitiu que o primeiro sábio mudasse o nome do avião. Espero que você esteja ansioso pelo clone de Legião que é um modelo. Capítulo 739 Ocular, Sábio de Batalha ou Furris. Situ foi quem começou a chamar o avião de avião Virut. Ele é imperador há milhares de anos, então o nome recebido. Se ele não fosse tão sem talento por causa da falta de inteligência de sua raça, então o primeiro sábio não o teria substituído. Seus 6 braços não lhe davam nenhuma vantagem sobre o sábio quando se tratava de lutar com armas. O primeiro sábio poderia ter substituído o nome se quis, mas sabia o que o avião pensava sobre isso, então não se incomodou. Se ele tivesse prosseguido com isso, o avião teria reduzido seu apoio para ele. Então, enquanto os macacos sábios de batalha odeiam totalmente os Vipers, a vontade do avião sente falta deles. Se não esses Vipers são de outro plano, então a vontade do plano irá apenas bufar e ignorar seu conflito. Mas é o avião Virut contra o avião Tarat, e há grandes coisas em jogo aqui, então o avião irá apoiá-lo com seu melhor. Sovereign não poupou ninguém de sua atenção porque sentiu que não havia pressão. A luta ainda não havia começado e eles ainda tinham tempo de se preparar, então ele não estava preocupado. Ele não respondeu à pergunta de Salvini e não se mexeu quando o inimigo finalmente apareceu.
O outro lado da arena de repente ficou transparente. Era como se houvesse uma parede lá antes, e ela desapareceu agora. Ele desapareceu e mostrou uma colina semelhante a onde estão os macacos sábios de batalha. Há um grande grupo de seres vivos na outra colina também. Esses seres vivos são escalados. Eles têm um torso que termina em uma única cauda longa e musculosa. Eles têm dois braços que terminam em 4 dedos com garras afiadas. Eles também têm pupilas verticais amarelas no topo de mandíbulas serpentinas ligeiramente salientes. Um Batu Side Monkey gritou em estado de choque: Vipers! Macacos sábios de batalha com linhagens que vêm de ancestrais que experimentaram a opressão e a libertação de sua raça reconhecerão esses seres em qualquer lugar e a qualquer hora. Existem muitas memórias e instintos ligados aos Vipers. Então todos eles reconheceram esses seres serpentinos. Os macacos sábios de batalha ficaram agitados novamente. A reação deles tornou-se severa agora que eles podiam ver o que os estava irritando. Enquanto isso, os Vipers do outro lado da colina apontavam e riam deles. Eles estavam dizendo algo como: eles não se parecem com nossos animais de estimação em casa. Todos os que estão em casa têm pelos brancos, mas estes têm cores diferentes de pelos. Mas são inconfundivelmente peludos. São apenas peludos variados. Sim, eles têm uma aparência muito suave. Eles também têm boa carne. O que? Você come seus animais de estimação. Eles são da família. Come-los é nojento. Acho que você deveria dar uma olhada. Eu não admiti isso. Eu só disse que eles são deliciosos. Eu declarei um fato. Não há nada de errado nisso. Outro Viper interveio: o fato de você tê-los mantido como animais de estimação é simplesmente errado. Eles pertencem à natureza para serem caçados. Sim. Eles são escravos e ocasionalmente caçam. Os peludos são ruins para animais de estimação. Eles são muito teimosos e obstinados. É muito difícil domesticá-los. Você também não deve permitir que eles se tornem fortes, ou eles vão revidar. Eles são maus animais de estimação. Isso é porque você não conseguiu furris que foram criados para a obediência. Se você os tratar bem, eles se comportarão adequadamente. Eles estavam conversando entre si sobre seu inimigo. Eles não sabiam que enfrentariam furris no último desafio e acharam engraçado. Eles não têm nenhuma memória traumática ou indutora de ansiedade sobre os furris que têm em casa. Eles só têm lembranças agradáveis. Os furris têm pelo branco macio. Sua carne é deliciosa e eles são bons companheiros se bem treinados. Não há absolutamente nada para eles terem medo dos furris. Os Vipers eram os principais predadores em seu plano e subjugaram todas as outras raças sem nem mesmo tentar. Eles viveram como costumam viver e, um dia, de repente perceberam que haviam conquistado seu plano. Foi muito fácil para eles, e eles esperam que esta batalha seja fácil também. Essa batalha com os furris pode ser uma batalha simulada para simular as caçadas anuais que eles fazem em casa. Não deve ser nada mais grave do que isso. A agitação dos macacos sábios de batalha ou furris estava prestes a se tornar insuportável. Eles já estavam correndo para lutar contra os Vipers e ruzindo a plenos pulmões. Mas eles pararam quando o fantasma gigante de um olho apareceu acima dos macacos sábios de batalha. O primeiro sábio gravou uma mensagem para eles ouvirem. Ele é quem vai se dirigir a eles em vez dos espíritos da arena. Os macacos agitados relaxaram imediatamente quando viram o olho. Eles sabem quem ele representa, assim como reconhecem os Vipers, apesar de nunca terem visto um Viper pessoalmente, e isso os enche de confiança. Eles ainda estão agitados, mas não têm mais medo. Sua linhagem sabe que não há nada com que se preocupar quando o sábio da batalha os está levando para a batalha. Eles o seguirão aonde quer que ele vá, e ele lhes dará a vitória como sempre faz. Ele nunca os desapontou, então eles sempre terão fé nele. Há outros com reações opostas também. A presença do primeiro sábio os encheu de medo em vez de paz. Alguns deles sentiam ódio e animosidade em relação a ele. Nem todo mundo gosta dele, mas todos pararam de se fixar nos Vipers porque sabem que o primeiro Sad vai entregar. Ele sempre entrega. O sábio começou a falar e as pessoas ouviram, exceto Soverik. Houve muitas teorias sobre a origem da habilidade divina de uma raça. Ninguém foi capaz de descobrir como criar uma habilidade divina desejada em uma raça, mas houve algum avanço na inovação de alguns dos fatores que criaram a habilidade divina. Primeiro é o elemento de puro acaso. A variedade aleatória de fragmentos de lei de nosso núcleo de origem torna uma habilidade divina o que é. Isso significa que qualquer habilidade divina é possível. Capítulo 740 Prove seu valor. Sua voz é calma e calmante. Isso chamou a atenção deles e os fez esquecer que havia um inimigo jurado bem na frente deles. Eles se acalmaram enquanto o ouviam falar. O segundo elemento é o ambiente. Uma raça não desperta sua habilidade divina até o estágio de mana. Isso significa que uma raça tem que viver em seu ambiente e sobreviver por um tempo antes de ganhar sua habilidade divina. Sua adaptação ao seu ambiente pode ter influenciado a criação ou expressão de sua habilidade divina.
mas para outras, especula-se que o ambiente afeta a habilidade divina porque foi observado em muitos casos. Esse fenômeno é mais claro em relação aos elementais. Sua habilidade divina é semelhante às condições de seu ambiente e os ajudam a sobreviver melhor nesse ambiente. Sua voz calma mudou de repente. Seu tom tornou-se sério. Aqueles que o ouvem sabem subconscientemente que ele está prestes a falar de algo importante. O terceiro elemento é a origem e a linhagem. A linhagem é autoexplicativa, mas a origem da raça não. Nem toda a vida dentro da árvore do reino foi criada pela vontade do reino. A vida também veio de fora do reino. Algumas raças mudaram imensamente do que eram antes, seja devido ao ambiente ou interação com uma fonte externa de vida. Você sabe disso, não é? Eles a sentiram inconscientemente. Eles sabem sobre as mudanças em uma raça por meio de influência externa. Por exemplo, as raças mudam se tiverem ancestrais demoníacos. Os demônios são muito férteis e podem criar descendentes por meio da reprodução com outras raças. Esses descendentes acabarão por eliminar uma raça original. A capacidade divina da raça mudará em tais situações. No caso do sábio de batalha, nossa raça original também está prestes a ser eliminada. A sobrevivência do mais apartamento significa que habilidades obsoletas são eliminadas. Nossa habilidade divina original está se tornando mais rara de encontrar em nosso povo. Costumava ser um divino muito bom habilidade no passado e nos ajudou a sobreviver no ambiente em que nos encontramos. Nós nunca poderíamos ter sobrevivido sem nossa capacidade de retardar o mundo em nossa percepção quando lutamos contra os Vipers. Eles eram muito rápidos e nós éramos muito lentos. Se não pudéssemos vê-los se mover, então nunca poderia haver qualquer resistência. Você não pode resistir ao que não pode ver. Então o sábio suspirou. Mas os tempos mudaram. Nossa habilidade divina mudou. Tornou-se melhor em outras coisas, assim como tornou-se deficiente em algumas coisas. Os Vipers foram extintos por muitos anos, então não importava se tivéssemos nossas antigas habilidades divinas ou não. Agora os Vipers estão de volta. Ele deixou que a confirmação caísse sobre todos eles. Então ele continuou: os Vipers estão de volta e são mais fortes. Mas não tema. Nós também somos mais fortes. Não somos tão desesperados quanto antes. Não somos mais macacos oculares. Então ele perguntou-lhes: o que somos nós? Eles rugiram sua resposta para ele: nós somos os sábios da batalha. Ele perguntou novamente: o que nós somos? Nós somos os sábios da batalha. Essa é a resposta deles à pergunta dele. É uma resposta que eles sabiam no fundo de seu próprio ser. É uma resposta que eles deram sem pensar muito. É também uma resposta que lhes dá orgulho. Eles são macacos sábios de batalha. Eles vivem para lutar e morrem para vencer. Acho que você deveria dar uma olhada. Eles sentiram o olho sorrir para eles. É bom que você saiba disso. Seus ancestrais lutaram para lhe dar esse título. Seus ancestrais derrotaram as víboras. Eles lutaram com unhas e dentes. Eles derramaram sangue e carne. Eles foram derrotados, mas venceram. É a sua vez agora. Você tem que deixar seus ancestrais orgulhosos. Você tem que vencer. Você tem que mostrar o valor de sua linhagem. Ele proclamou a eles com uma voz elevada. Você tem que honrar seus ancestrais. Você não é uma presa. Você não é fraco. Você é um macaco sábio de batalha. Faça seus ancestrais orgulhosos e lute para defender o título de sábio de batalha. Pelos seus ancestrais. Ele rugiu. Eles gritaram e gritaram em resposta: pelos nossos ancestrais. Para nossos ancestrais. Para nossos ancestrais. Eles gritaram 3 vezes. Eles gritavam cheios de convicção e o acompanhavam com saltos. Eles pularam para cima e para baixo. Eles esmurraram o ar e alguns bateram com os punhos contra o peito. Foi-se o medo que eles tinham. Eles sentem que não podem perder. É porque eles têm que ganhar. Eles têm que deixar seus ancestrais orgulhosos. Eles são soldados agora, e os soldados não sentem medo. Os Vipers são fortes, então ficaram com medo. Mas isso significa apenas que as víboras devem ser levadas a sério. Os macacos sábios de batalha não devem deixar o medo ditar suas emoções. Fortes ou não, os Vipers já foram derrotados uma vez. Sua raça inteira foi exterminada por seus ancestrais. Nenhum deles sobreviveu até hoje. Então, o que há para temer? Os macacos sábios de batalha tornaram-se unânimes. Eles devem lutar por seus ancestrais. Cada um deles tem uma linhagem, então todos eles têm ancestrais. Seus ancestrais podem não ser antigos, e eles podem não ter lutado contra os Vipers, mas cada um deles tem um ancestral. Eles podem odiar o sábio ou ter medo dele, mas querem deixar seus ancestrais orgulhosos. É um desafio para sua própria linhagem. O sábio não estava se dirigindo a eles diretamente. Ele estava desafiando a linhagem dentro de cada um deles. Aqueles com linhagens antigas querem deixar seus ancestrais replicando a vitória sobre as víboras.
enquanto aqueles com novas linhagens têm que justificar se sua linhagem e as mudanças que ela causaram na habilidade divina de sua raça valem a pena. Eles têm que testar sua coragem e ver onde eles saem contra a velha habilidade divina. Eles devem provar seu valor mostrando que podem derrotar os Vipers assim como a antiga habilidade divina fazia. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.